Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Lucas Scarano, eu sou professor de História e hoje a aula do 7º ano será sobre a América Espanhola. Para quem está seguindo o PET, é a semana 4 do PET 3. Então vamos lá? A nossa aula de hoje ela é da seguinte habilidade: descrever as formas de organização das sociedades americanas do tempo da conquista, com vista à compreensão dos mecanismos de alianças, confrontos e resistências, ampliando a discussão do conceito de colonização sob o ponto de vista do colonizado e do colonizador. Então a gente vai ver hoje sobre a colonização espanhola, ou seja, os países que foram formados ao lado do Brasil. Essa é a nossa aula. Então a gente dividiu ela em 4 partes. A primeira parte nós vamos falar sobre a chegada. Como que eles chegaram, por que eles vieram aqui para a América, quais os objetivos. Depois nós vamos falar sobre a sua organização política, como é que eles faziam para organizar ali aquele vasto território. Terceiro, a sociedade colonial, como que essa sociedade era também organizada. E, por último, sobre a economia, o que eles faziam aqui para sobreviver, né, para gerar renda. Então vamos lá para a aula de hoje. Primeira chegada dos espanhóis à América. Eu trouxe aqui uma imagem, gostaria que vocês observassem essa imagem. Nós temos aqui alguns homens com uma bandeira, né, em pé, era a bandeira ali, né, dos espanhóis, e nós temos aqui do lado um religioso, né, um monge, um padre ali com um crucifixo na mão. Isso representa a chegada desses espanhóis e, junto com eles, a chegada da Igreja Católica aqui na região da América. Essa chegada dos dois grupos é importante porque, enquanto os espanhóis fazem um domínio político, um domínio econômico, a religião, a Igreja, vai fazer um domínio cultural, né, em cima da população que vive aqui. Então vamos entender, quem foi o primeiro espanhol a chegar à América? Ou melhor, qual foi a primeira expedição espanhola a chegar à América? A primeira expedição foi a de Cristóvão Colombo. Mas o Cristóvão Colombo mesmo, ele não era espanhol. Ele era da cidade de Gênova, que fica hoje na Itália. Aí você pergunta, peraí, como é que um italiano, né, um genovês, foi lá para a Espanha? O que ele foi fazer por lá? Tá? A região da Itália, o país não existia, então era dividido em várias cidades. Gênova, Veneza, Florença, dentre outras. E aí o Cristóvão Colombo, ele já tinha, né, os estudos sobre navegação, ele queria buscar, né, novas riquezas em outros lugares. Lembrando que nesse período, o mar Mediterrâneo, que fica logo abaixo ali da Europa, era um mar que o comércio acontecia para todos os lugares ali. Porém, na metade do século XV, o mar Mediterrâneo ele é proibido de ser utilizado porque ele foi fechado pelos turco-otomanos. A cidade de Constantinopla é tomada em 1453, e aí essa região passa a não poder mais passar, os outros países não passavam mais por lá. Então eles tinham que arrumar outra forma de chegar até a Ásia, que na época era chamado de Índias. Então eles queriam chegar às Índias orientais. Ok, Cristóvão Colombo, então, ele buscou financiamento da coroa de Gênova, a coroa de Gênova não aceitou, ele foi até Portugal, pediu também Portugal, olha, vocês me ajudam aqui a buscar novos caminhos, né, ou a financiar as minhas viagens? Portugal também não aceitou. E ele foi para a coroa da espanhola, né? O Dom Fernando e a princesa Isabel, Rainha Isabel, e tentou ali financiar uma viagem. E eles aceitaram, né? E aí, lembrando, tá, gente? Nesse contexto, eles tinham ainda vago conhecimento sobre os oceanos, sobre a geografia. Eles não faziam a menor ideia que a América existia. Mas o Cristóvão Colombo pega lá a sua caravela, né, junto com outras, e vai navegar em busca de um novo caminho para as Índias.
A ideia dele era dar a volta pelo oeste, né, e assim chegar até as Índias. Só que ele chega no novo território, ele achando que estava na Índia, chega naquele território ali, verifica que tem ali e volta para a Espanha, contando para o rei da Espanha que ele tinha encontrado. Nesse contexto, né, surge então Portugal querendo dividir essas novas descobertas com a Espanha. E então, como Portugal e a Espanha queriam, né, os mesmos territórios, a Igreja Católica resolve fazer um tratado entre os dois. O tratado chamado de Tordesilhas, que basicamente faria uma linha na vertical, no globo terrestre, né, uma linha imaginária, claro. Essa linha imaginária dividiria as novas conquistas entre Portugal e a Espanha. E o lado ocidental dessas conquistas ficaria com a Espanha e o lado oriental desse território ficaria com Portugal. Então, esse território que eu estou trazendo para vocês é o território que hoje seriam esses países, né? Argentina, Chile, Bolívia, Equador, que estão ao lado do Brasil. Quando os espanhóis, então, efetivamente fazem a colonização aqui na América, eles estavam em busca, principalmente, de ouro. Porque o ouro é aquele metal que se media a riqueza na época. Então, quanto mais ouro tivesse, mais rico seria a nação. E aí, quando os espanhóis chegam, eles vão chegar nos territórios da Mesoamérica, eles descobrem sociedades que utilizam muito ouro. Os maias, os astecas, né, os incas utilizam muito ouro, colar de ouro, bracelete de ouro. Então, os espanhóis acham ouro muito facilmente, né? E aí eles passam a explorar aquele ouro e também explorar a mão de obra dos índios. E é por isso que existe um massacre aqui, uma dominação sobre os povos indígenas. É possível dizer até que com a chegada dos espanhóis morreu tantos índios quanto numa guerra, tá? Numa guerra mundial, por exemplo, da quantidade de índios que foram dominados. Não só pelos conflitos, mas também por doenças. Os espanhóis chegando aqui, eles trazem com eles doenças que os espanhóis já estavam acostumados, mas que os índios não. Então, muitos índios são mortos, por exemplo, de varíola, que é uma doença que hoje já está erradicada, né, já não oferece nenhum perigo, mas que para os índios foi assim terrível, matou milhares de índios por conta disso. Okay? Sobre a organização política, esses espanhóis, para facilitar a administração, resolveram dividir o continente, né, o território, em vários pedaços. Então eu trouxe um mapa para a gente poder dar uma olhada. O mapa traz a seguinte coisa. Aqui ao lado, nós temos... Opa, vou circular tudo aqui, tá, gente? Esse pedaço aqui era o território que tinha ficado com a Espanha. Mas, basicamente, como era um território grande, eles dividiram em vários pedaços. Dividiram, por exemplo, em vice-reinos e capitanias. O que são os vice-reinos? Era onde tinha mais interesse econômico, onde se encontrou mais ouro, prata ou qualquer outro interesse de comércio. Então nós temos, por exemplo, o vice-reino da Nova Espanha, aqui em cima, que onde hoje é o México. Nós temos também o vice-reino de Nova Granada, que hoje seria um pedaço da Venezuela, da Colômbia, né? Então esse território seria outro vice-reino, Bolívia. Você tem também o vice-reino do Peru. E o último vice-reino, o vice-reino do Prata, que é onde fica hoje a Argentina, Uruguai, Paraguai. Esse seria o último vice-reino. Ao lado deles, nós temos as capitanias. Nós temos uma aqui, capitania de Cuba, capitania da Venezuela, da Guatemala e do Chile. As capitanias eram regiões usadas para auxiliar na defesa dos territórios de interesse econômico. Então, foram escolhidos para os vice-reinos,
quem comandava aquelas regiões eram os vice-reis. E nas capitanias, quem governava eram os capitães gerais. Okay? Então, as capitanias facilitaram a administração. E se a gente parar para pensar hoje, muitas dessas capitanias deram origem aos países que existem hoje. Então, por exemplo, o Peru, o Chile, a Venezuela, a Guatemala, Cuba, mantiveram o mesmo nome. Outras regiões, como eles se dividiram, se reorganizaram, os nomes mudaram. O exemplo aqui, o Vice-Reino do Prata deu origem à Argentina, Uruguai e Paraguai. Sobre agora a sociedade da América Espanhola. Essa sociedade era bastante hierarquizada, não tinha muita mobilidade social entre elas. Então, basicamente, era organizada entre 4 grandes grupos. O primeiro grupo era o grupo dos chapetones, que aí seriam aqueles líderes políticos que têm uma vasta extensão de terra e também pode assumir cargos políticos importantes. Então, os chapetones, eles eram espanhóis, que vinham para cá, né, ajudar na administração, no controle, na criação das leis e resolver as questões aqui na América. Além dos chapetones, nós tínhamos também os crioulos. Crioulo, nesse contexto, eram filhos de espanhóis que tinham nascido aqui na América. Então, uma diferença, né, ter nascido na Espanha ou ter nascido na América, fazia uma diferença enorme do poder que aquela pessoa teria. Porque os crioulos, eles tinham menos poder político do que os chapetones. Eles conseguiam assumir cargos políticos de menor importância, ou às vezes nem conseguiam assumir cargos políticos. Mesmo assim, eles tinham muito poder econômico, tinham vastas terras, eram geralmente comerciantes, né, de vários tipos de produtos diferentes, então faziam parte de uma burguesia que vivia aqui na América. Além dos crioulos e chapetones, nós temos os mestiços, que são, né, pessoas mais simples, população mais simples, que são misturas de indígenas com espanhóis. E aí eles tinham, né, muito da cultura indígena e também muito da cultura espanhola. Mas geralmente os mestiços, eles tinham um poder político econômico muito baixo, né? Era a população comum. Eles não alcançavam nenhum cargo político e viviam ali, né, muitas vezes à margem ali da sociedade. Além dos mestiços, nós tínhamos também os próprios indígenas, que eram completamente desvalorizados nesse contexto, né, eram deixados assim, para trabalhar exaustivamente, os cargos mais pesados, as tarefas mais penosas eram dadas aos indígenas. Então, era uma forma de realmente dizimar o máximo possível, era uma forma de desprezo que os espanhóis acabavam tendo com os indígenas. Agora, sobre economia, nós temos aqui algumas estruturas econômicas importantes que a gente precisa compreender. A primeira estrutura econômica é a mita. A mita tem a ver com a exploração da mão de obra. Aqui na América, antes da chegada dos espanhóis, a mita já era utilizada. Era um sistema em que você tinha um líder, e esse líder determinava quem faria quais tipos de trabalho. Então você tem, os indígenas já usavam esse sistema, né, era um sistema de exploração, e aí os espanhóis, quando chegam aqui, aproveitam desse sistema. Então os espanhóis cooptavam algumas lideranças, ou seja, pegavam algumas lideranças indígenas para funcionar como se fosse um intermediador, né, um mediador entre os indígenas e os espanhóis. E essas pessoas faziam, basicamente, com o controle dos outros indígenas. Quem ia trabalhar para quem, como é que ia ser feito o trabalho, tá? Então, eles ajudavam a manter controle sobre os indígenas. A questão agora é a seguinte, esses indígenas que lideravam, né, eles tinham alguns benefícios, né, não pagavam impostos,
ou então tinha alguns direitos que os outros indígenas não tinham, em troca da exploração da mão de obra desses outros índios. Os lugares onde eles principalmente trabalhavam eram nas minas de prata e também nas minas de ouro. Segundo tipo de estrutura econômica é a exploração da encomienda. Quem liderava a encomienda era chamado de encomendeiro. O encomendeiro, ele recebia terra, tá? Ele recebia um território, e em troca ele deveria fazer duas coisas: explorar o território e catequizar os índios que viviam ali naquele território. Aí você me pergunta, mas por que catequizar os índios? A ideia da catequese era uma forma de controle cultural sobre aqueles indígenas. Então se ignorava completamente a religião, os mitos, os costumes indígenas e se impunha uma cultura muito mais espanhola, né, com a religião espanhola, né, católica, que tinha naquele período. Okay? Terceira estrutura administrativa era a estrutura do Conselho Real e Supremo das Índias. Como o próprio nome já diz, era um conselho, ou seja, um grupo de pessoas que discutia o futuro de alguma coisa, quais medidas seriam adotadas. E esse conselho determinava quais seriam as regras econômicas aqui na colônia, né, aqui nas colônias americanas. Então, é eles quem decidiam quem iria vir aqui para ser vice-rei, quem seriam os capitães gerais, quem iria administrar qual região. Então, eles tinham essa função. Então, era um conselho que ficava na Espanha e administrava a região aqui na América. Por último, a gente tem as casas de contratação. No caso do Brasil, né, essas casas de contratação ficavam principalmente em Minas Gerais, só que no Brasil se chamava casas de fundição. No caso da Espanha, essas casas de contratação eram lugares onde quem extraía o ouro aqui na América levava esse ouro até a Espanha, e lá na Espanha, nas casas de contratação, eles fundiam o ouro, retiravam o imposto devido e o ouro seguia adiante. Então a casa de contratação é um lugar de controle de impostos. Então para isso que servia. E o mais interessante, eu não coloquei nesse slide aqui, era o seguinte: como era muito comum que os navios espanhóis, eram chamados de galeões, né, os galeões espanhóis, saíssem daqui e fossem lá para a Espanha carregados de ouro, adivinha o que acontecia no Caribe, né, ou então no Oceano Atlântico de maneira geral? Pirataria. Então você tinha navios ingleses, navios franceses, que cometiam a pirataria, ou seja, achavam os navios, invadiam aqueles navios, roubavam ouro e ficavam com o ouro para si. Tá? Então era um roubo ali que acontecia nos mares. Então, a pirataria foi bastante comum nesse período devido aos ataques dos piratas. E o mais interessante é que muitos navios foram, né, naufragados por batalhas navais e acabaram submersos ali nos mares do Caribe. Tá? Bom, então essa foi a nossa aula sobre a colonização da América Espanhola, esse processo de chegada dos espanhóis até aqui. Então nós vimos a chegada, a estrutura política, a estrutura econômica e a estrutura social da América Espanhola. Então esses foram os textos que nós trabalhamos na aula de hoje. Desejo a vocês então bons estudos e nos vemos na próxima etapa. Tchau, tchau!